trabalho de valor será feito sem oposição, e uma oposição significativa. Nenhum. Em qualquer área da vida ou ministério, nós vamos encontrar adversários mais ou menos ferozes e vamos ter que enfrentar invejas, ciúmes, rebeldia, má disposição e contrariedade. Por vezes, pode acontecer de nós sermos os principais responsáveis por tudo isso, quando não temos sabedoria e discernimento para agir da melhor maneira. Podemos criar as adversidades e as contrariedades, mas também pode acontecer não termos culpa nenhuma e estarmos a fazer um bom trabalho. E o facto de fazermos um bom trabalho não garante que não vamos ter oposição ou não vamos ter problemas e quem se levante contra. A oposição vai surgir na mesma e vai ser sempre difícil. Os grandes homens de Deus na Bíblia são exemplo disto. O próprio Senhor Jesus é uma prova viva disto e Moisés não é exceção. O povo que tinha saído do Egito falhara de forma completa no seu principal teste, o teste de confiar no Senhor na hora crucial de entrar na terra que Deus tinha prometido. Eles tinham perdido a bênção, porque durante a crise eles não foram capazes de acreditar que o Senhor ia lhes dar a vitória diante dos cananitas. Nós vimos que no caminho já tinha havido uma abordagem contrária a Moisés da parte da sua própria irmã Miriam, auxiliada pelo seu irmão Arão. Depois, no processo da escolha dos 70 conselheiros que Deus mandou separar, nós vimos que já havia oposição a Moisés, porque quando eles foram convocados à presença de Moisés, 2 não foram. E não foram de propósito, porque não concordavam com Moisés. E também quando houve a crise dos espias, na altura em que 10 espias disseram não, a terra é muito difícil, não vamos conseguir entrar, e imediatamente o povo começou a conversar entre si, a dizer, vamos levantar outro líder. Este discurso deste líder não agrada. Vamos escolher um líder que tenha um discurso que seja aquele que nós queremos ouvir. E há sempre um grupo disponível para encontrar alguém que fala aquilo que eles querem ouvir. E pessoas disponíveis para dizer exatamente o que o povo está interessado em ouvir. Mas, agora, nós vemos que o povo volta ao deserto. Depois da derrota, quando eles tentaram fazer, sem a bênção de Deus, aquilo que Deus tinha dito para não fazerem, eles são derrotados pelos cananitas e eles têm que voltar para o deserto, e agora eles têm pela sua frente 40 anos no deserto, sem expectativa, sem esperança. Será que vão aceitar isto? Se no começo parece que o povo não tem muita opção, logo nós podemos imaginar a insatisfação. Eles estão fartos de deserto, estão fartos de areia, estão fartos do maná, estão fartos da falta de perspectiva. Antes, eles ainda tinham a esperança de chegar à terra prometida, mas agora nem isto têm. E, portanto, é normal nós percebermos que, em vez de aceitar pacatamente ficar no deserto, se levantasse oposição contra a liderança de Moisés. E nós encontramos esta oposição, irmãos, no capítulo 16 do livro de Números. Números, capítulo 16. E vamos tentar perceber, não lendo todo o capítulo, porque ele é muito longo, mas pelo menos tentar perceber aquilo que vai acontecer aí. E no versículo 1 e 2 nós lemos o seguinte: E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. Nós temos, neste capítulo 16, 2 rebeliões misturadas pelo redator do texto. Não é muito fácil de destrinçar, mas com algum cuidado nós conseguimos perceber que no fundo nós não temos apenas um ato de rebeldia, mas 2. Nós temos uma rebelião de cariz religioso liderada por este personagem chamado Corá, que era da tribo de Levi.
este indivíduo do clã dos coatitas, ele dirige a sua revolta especificamente a Arão. É uma revolta religiosa. E nós temos uma outra rebelião que era uma rebelião civil, administrativa, que é dirigida por dois irmãos, Datã e Abirão, junto com um outro personagem chamado Om, e estes três pertenciam à tribo de Ruben. É uma revolta civil, administrativa, é uma revolta voltada à figura de Moisés. Mas são duas rebeliões. Elas são distintas nas suas reclamações, são distintas no desafio que é feito e vão também ser resolvidas por Deus de formas diferentes. Vejamos então, verso 3. E se congregaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram: demais é já, pois, que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles, porque, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor. Esta é a reclamação da revolta religiosa, dirigida por Corá, junto com alguns levitas dos coatitas, e que tinha junto com ele 250 príncipes de Israel a participar. Não era uma pequena rebelião, era uma rebelião grande. Esta revolta religiosa parece ter uma base sólida. Eles surgem com um apoio significativo e ele usa, Corá, a própria palavra de Deus para a sua alegação. Ou seja, fora Deus que dissera ao povo: vocês são um povo santo, vocês vão ser uma nação sacerdotal. E eles pegam nesta palavra e dizem: olha, foi Deus que disse. Então, se Deus disse que nós somos uma nação sacerdotal, por que é que só Arão e a família dele são santos? E eles é que se colocam por cima de nós, e eles é que acham que são mais importantes e fazem o trabalho de sacerdotes, e nós não podemos fazer este trabalho. É interessante, irmãos, que esta colocação seja feita desta maneira, porque até parece que Corá está realmente preocupado com a palavra de Deus, como se ele não soubesse que fora Deus que separara Arão e a sua família especificamente para o trabalho sacerdotal. O que ele faz, o que Corá faz, é disfarçar os seus interesses, a sua vontade, a sua vaidade, dando uma interpretação errada da palavra de Deus. Quando Deus dissera ao povo que este povo era um povo santo e era um povo sacerdotal, o que Deus estava a dizer era que este povo teria diante das nações a função que o sacerdote tinha diante do seu próprio povo. Assim como Arão era o sacerdote escolhido por Deus com a sua família para o povo de Israel, Israel era o sacerdote escolhido por Deus para todas as nações do mundo. Se a função de Arão era transmitir o recado e ensinar a lei de Deus ao povo e levar em intercessão o pecado do povo diante de Deus, a função de Israel era ser testemunho vivo do que Deus podia fazer com uma nação e clamar a Deus pelas nações, para que Deus pudesse espalhar a sua glória pelo resto do mundo. Era uma missão, era um trabalho missionário. Não era a interpretação que Corá tinha. E nós devemos ter cuidado, irmãos, porque é assim, as maiores barbaridades já foram cometidas e ainda são cometidas por pessoas que vão citar a Bíblia e que vão parecer estar dentro da vontade de Deus. Elas vão citar a Bíblia com normalidade e a sua interpretação pode até parecer fácil, natural, óbvia. Nós precisamos estar atentos, porque é preciso respeitar os contextos, é preciso respeitar os textos e é preciso respeitar as aplicações. E não apenas ouvir um versículo ou uma citação fora de onde ela foi colocada e achar que ela afinal serve de base para qualquer coisa. A revolta de Corá era uma revolta que tocava o coração do sistema sacrificial que Deus tinha dado ao seu povo. Não era uma coisa pequena, era uma coisa grande. Porque afinal de contas, a responsabilidade de Arão e da sua família era de levar o pecado do povo à presença do Senhor através dos sacrifícios. Se esta era a reclamação da revolta religiosa, qual era a reclamação da revolta civil? Os irmãos têm que pular ao versículo 12,
para poder encontrar. E diz assim, no verso 12: E Moisés enviou a chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: Não subiremos. Porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matardes neste deserto, senão que também totalmente te assenhorais de nós? Nem tampouco nos trouxestes a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Parece quase discurso de criança a fazer birra. Não vou, não vou, não vou. É curioso, irmãos, se a alegação de Corá na sua rebelião religiosa inicialmente até parece ter alguma razão. Olha, nós também podemos ser sacerdotes porque Deus disse que toda a nação é santa e somos um povo sacerdotal. À primeira vez e ao primeiro discurso até parece que ele tem alguma razão. Datã e Abirão também parece que têm alguma razão. Eles têm uma revolta voltada especificamente para a figura de Moisés e no fundo o que eles estão a dizer é, e eu vou usar uma linguagem própria desta época em que estamos a viver em Portugal, este líder que está aí não cumpriu as promessas eleitorais. Porque nós o aceitamos como líder baseado em quê? Qual era o programa de governo dele? O programa de governo dele foi: vou tirar vocês do cativeiro e vou-vos levar a uma terra que manda leite e mel e vou-vos dar campos e vinhas e vocês vão viver no bem bom e livres ainda por cima. Foi isso que ele cumpriu? Ele cumpriu as promessas eleitorais? O programa de governo que ele apresentou deu certo? Não deu. Onde é que nós estamos? No deserto. Portanto, não queremos este líder. Os irmãos estão a ver que ele tem alguma razão? Percebem que tanto Corá, do lado religioso, quanto Datã e Abirão, na sua queixa civil, parece que tem alguma base, não é? À partida, os irmãos, não sei se conseguem imaginá-los, mas talvez seja fácil depois da campanha eleitoral que ouvimos. E os políticos todos quando falam, cada um que fala, a gente ouve e parece que quando eles terminam de falar, têm razão. Eu também estou a ver o Datã e o Abirão, eles são personagens da tribo de Ruben, percebam este pormenor, porque a tribo de Ruben era a tribo do filho mais velho, se calhar eles achavam que a tribo deles era que tinha que ser a tribo que estava na liderança da nação e não estava. A tribo que ficava na posição mais importante do acampamento era Judá. E a tribo que caminhava à frente quando a nação saía em peregrinação era Judá. O personagem que tinha sido escolhido como provável herdeiro de Moisés chamava-se Josué e era da tribo de Efraim. E os Rubenitas, que são os filhos do mais velho, onde é que eles ficam? Então temos aqui dois personagens Rubenitas a dizerem assim: não, este programa de governo falhou redondamente. Tu tiraste-nos, foi de uma terra que mana leite e mel, muito boa, o Egito, lá vivíamos tão bem, a qualidade de vida era excelente, e agora a qualidade de vida baixou redondamente. Nós moramos no deserto em tendas. É claro que, fazendo a análise política do discurso deles, a coisa não era tão simples assim. Porque a tal terra que mana leite e mel, de onde eles saíram, o Egito, era uma terra onde eles eram escravos. E a razão principal pela qual a promessa de Deus através de Moisés não tinha se cumprido era exatamente pela falta de fé do povo. E não porque Moisés não tinha querido, não porque Moisés não tinha tido vontade, era o povo que tinha falhado, não tinha sido ele no cumprimento do seu trabalho. Este comentário final é curioso, não é? Não sei se os irmãos pegaram aqui a ideia, mas ele no fim diz assim: também nos queres tirar os olhos? Ou seja, tu achas que nós somos cegos, é? Nós estamos a ver muito bem o que é que está a acontecer aqui. Estamos a perceber muito bem como é que andas aqui a governar isto. Estamos parados aqui no meio do deserto, tu não nos tiras os olhos. Pode ser que os outros sejam ceguetas, mas nós vemos muito bem. Não subimos, não senhor. Então, voltando outra vez para que os irmãos percebam, nós temos duas rebeliões descritas neste capítulo. E elas estão misturadas, e por isso às vezes a gente lê e parece que não percebe muito bem, mas são duas. Uma é dirigida por Corá, ele é levita, do clã dos coatitas, ele não pertence ao grupo dos sacerdotes, e ele acha que também deve ser sacerdote. Ele é tão bom, discursa tão bem, convenceu 250 príncipes a acompanhá-lo. A outra revolta é uma revolta civil, administrativa, contra Moisés. Dizem assim: tu não cumpriste o que prometeste, e em vez de estarmos numa terra boa, estamos muito pior do que antes a morar no deserto. Portanto, nós não queremos mais a tua liderança. Como é que a história vai ser resolvida?
Muito bem. Então, voltando um bocadinho atrás, os irmãos no versículo 6, vem o teste ou o desafio que foi feito para a questão da situação religiosa. E diz assim: fazei isto, é uma palavra dada a Corá, o chefe da revolta religiosa. Tomai vós incensários, Corá e toda a sua congregação, pondo fogo neles amanhã, deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Baste-vos, filhos de Levi. Moisés, inclusive, faz um discurso e diz a eles: então vocês acham que é pouco terem sido escolhidos como tribo para se dedicar ao serviço de Deus? Vocês acham que é pouco serem responsáveis por todo o trabalho que diz respeito ao tabernáculo? Ainda querem ser sacerdotes acima de tudo? Ok, não seja por isso. Então vamos fazer a coisa de forma bem simples. Vamos verificar. Vocês dizem que foi Deus que disse isto. Então vamos ver se realmente isto é assim que Deus quer. Vamos fazer a prova dos 9. Vocês põem incenso nos vossos incensários e trazem. E nós vamos à presença do Senhor com incenso, Arão e vocês. E vamos ver se o Senhor aceita o vosso incenso ou não. Portanto, parece uma prova bastante simples. Lembra-nos um pouco a prova que aconteceu na altura em que Elias desafiou os sacerdotes de Baal, lá no alto da montanha, e é isso que acontece. Os 250 príncipes, junto com Corá, aqueles que eram contra a liderança religiosa de Arão, apresentam-se diante do tabernáculo com os seus incensários. E o resultado é, versículo 35, saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Nós já vimos aqui que os próprios filhos de Arão, Nadab e Abiú, filhos de Arão, que eram sacerdotes escolhidos por Deus, quando levaram fogo estranho à presença do altar, foram consumidos. Que dirá estes indivíduos que não tinham separado por Deus? Ou seja, eles usaram o nome de Deus em vão. E o Senhor aqui faz justiça de uma forma dolorosa. E eles são eliminados de uma vez. E a outra revolta, irmãos, bem, diz aí, a partir do versículo 26, que Moisés os chama e eles não vêm. Então Moisés vai até aonde eles estão. E eles saem à porta das suas tendas. E no versículo 26, Moisés diz à congregação: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais. E levantaram-se, pois, ao redor da tenda de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das tendas, juntamente com as mulheres, os filhos e as crianças. Então disse Moisés: nisso conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procederam. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e o estragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas coisas, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e o estragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. Aqui há duas vezes a referência a Corá. A maior parte dos estudiosos compreende que o nome de Corá aparece em primeiro e por isso ele é mencionado sempre aqui, mas que aqui devemos entender que estamos a falar da revolta civil, administrativa, e realmente quem aqui é eliminado é a família dos Rubenitas, Datã, Abirão e Om, que eram os líderes Rubenitas que estavam contra Moisés. Que punição dura, não é, irmãos? A terra literalmente se abre debaixo dos pés deles e eles desaparecem. E é triste verificar que as suas famílias são envolvidas por isto. Porque não nos enganemos, irmãos, o pecado afeta a família. Assim como a fidelidade também. Assim como a bênção também. Assim como o cuidado em servir ao Senhor abençoa as nossas descendências. E os irmãos acabaram de ouvir alguém aqui dizendo que é a 5ª geração de pastores. Que geração abençoada. E quando existe isto, nós devemos louvar ao Senhor. E quando não existe, você pode ser o primeiro. E daqui 5 ou 6 gerações alguém vai dizer: houve um dia que Deus salvou Deus salvou alguém, e a partir dali começou uma nova geração. E há 5 gerações atrás, bem, eu espero que Jesus volte antes, mas quem sabe, se ele não voltar, alguém poderá vir aqui dizer: eu sou a 5ª geração
de alguém que Deus salvou um dia. Irmãos, eu gostaria de vos dizer que isto resolveu o problema, mas não resolveu. No fim do capítulo 16, nós lemos que no dia seguinte ao que aconteceu, em vez do povo se humilhar diante desta situação, o povo novamente se levantou contra Moisés. No versículo 41 diz que eles se levantaram contra Moisés, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. E Deus novamente pesa a sua mão, de forma muito dura sobre a nação, passando por eles uma praga em que eles começam a morrer muito rapidamente. E eu queria terminar com este pormenor muito interessante que acontece aqui neste momento, irmãos. Quando a praga começa a matar as pessoas e começam a morrer, e morreram naquele dia 14.700 pessoas do meio do povo, o Senhor mandou que Arão, o sacerdote que Deus tinha escolhido para interceder pelo povo, colocasse incenso no seu incensário e saísse para interceder pelo povo. E eu queria ler para os irmãos este versículo porque ele marcou-me muito na preparação deste estudo. Eu meditei muito neste versículo, acho que ele é muito significativo. Eu confesso que nunca tinha reparado nele. É o versículo 48. Diz assim: e estava em pé entre os mortos e os vivos. E estava em pé entre os mortos e os vivos. A cena pode nos parecer dura e impressionante, mas eu li nesta cena, irmãos, e entendi nesta cena a posição da igreja. Nós precisamos estar em pé entre os vivos e os mortos. Aqui, falando espiritualmente, olhando para a nossa cidade, olhando para aqueles que estão à nossa volta, sabendo que estão mortos nos seus delitos e pecados, que não estão a caminho da salvação com o Senhor, mas a caminho da perdição eterna. E nós somos chamados a ter a função sacerdotal de, no meio deles, interceder entre os vivos e os mortos, para que Deus tenha misericórdia e a mortandade pare. Esta é a responsabilidade da igreja. Nós somos hoje o sacerdócio real, a nação santa. Nós temos hoje esta função e esta responsabilidade. O Senhor nos chamou para continuar aquilo que tinha deixado ao seu povo naquele tempo. Somos o enxerto na árvore do Senhor, do povo de Deus, para produzir fruto diferente daquele que Israel tinha produzido. Que nós possamos ser encontrados como aqueles que florescem. O versículo, capítulo 17, que nós não vamos ver, é o último teste que é feito pelo Senhor, em que é pedido que cada tribo traga uma vara, que representa aquela tribo, e o Senhor diz: na vara de Levi escrevam o nome de Arão e deixem as varas aí, amanhã vamos ver. A vara que florescer, eram varas secas, não é? Eram paus secos. Não é preciso perguntar ao irmão Cabral, que é especialista na matéria, se uma vara seca arrancada do pé algum dia pode florescer. Mas era o teste que iam fazer. O cajado seco, que já era usado como cajado há não sei quanto tempo, deixem aqui todos os 12 cajados. E no outro dia, irmãos, quando eles chegaram lá, o cajado de Arão não somente tinha florescido, mas tinha até dado fruto. Que era para ninguém dizer: foi só um rebentozinho. Se calhar tinham tirado um cajado novo, ainda estava meio verde, por isso é que depois floresceu. Não, irmãos, até fruto deu. Em apenas uma noite ele cumpriu o ciclo completo. Deu flor e deu fruto. Porque era aquilo que o Senhor queria deixar. Queridos, nós vamos enfrentar a oposição nas nossas vidas, seja a título pessoal, seja a título individual, seja a nível profissional, seja a nível de ministério, mas que nós possamos ser achados entre aqueles como Moisés e Arão, que estão tranquilos porque estão seguindo aquilo que é o plano de Deus. E nas horas em que for necessário, irmãos, vamos deixar que seja Ele a defender-nos, como Ele fez aqui. Entreguemos isto nas mãos do Senhor e deixamos: Senhor, a justiça seja tua, que sejas tu a vindicar os teus servos, e nós vamos nos concentrar naquilo que o Senhor nos deu para fazer. Arão não deixou de fazer a sua função como intercessor e sacerdote e de ficar em pé entre os vivos e os mortos. Que nós sejamos achados como a igreja do Senhor Jesus, fazendo a mesma coisa e contando as muitas bênçãos